Paz do Senhor, amados. Deus abençoe a sua vida, onde você estiver, na sua casa, com a sua família. Que a graça, a bondade de Deus te alcance aí onde você estiver. Nós vamos então, nessa manhã, dar continuidade aos nossos estudos que nós temos feito a respeito da cruz de Cristo, com o tema da cruz de Cristo. Como eu tenho dito, esse tema é baseado no livro de John Stott com o mesmo título, A Cruz de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição 9, e o tema da lição 9 é a revelação de Deus. A cruz de Cristo, ela é a revelação de Deus. A revelação de quem Deus é, a manifestação de Deus na terra. O objetivo dessa lição é que você saiba como a cruz de Cristo é a maior e melhor revelação da glória, da justiça e do amor de Deus. Você precisa saber que a cruz de Cristo é a maior e ela é a melhor revelação da glória de Deus, da justiça de Deus e do amor de Deus. Para que você sinta, perceba o amor e a justiça de Deus neste mundo cheio de desamor, cheio de injustiça. Você precisa experimentar e sentir esse amor em meio a toda injustiça, em meio a todo desamor que nós vivemos. Somos alvo desse amor. Perceba e sinta essa justiça e esse amor de Deus. Para que você também entre em ação, agir, levar a mensagem da cruz àqueles que não conhecem. Amém? Então ore comigo nessa hora, apanhe aí a sua água, o seu álcool gel, a sua Bíblia, o seu caderno e ore comigo agora, antes de nós começarmos a estudar. Amém? Deus Santo, Deus amado, nós vemos a Tua presença nesta manhã para aprender a Tua palavra. Senhor, nós queremos nesta manhã priorizar o Teu reino, que nós queremos nessa manhã priorizar a Tua palavra, nós queremos nessa manhã abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para aquilo que o Teu Espírito tem para nós. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra esteja sendo escrita no nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, seja a rocha, Senhor, seja aquilo, a base em que nós nos firmamos, ó Deus, que nos dá esperança, que nos dá confiança para continuarmos. Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra enche as nossas vidas de forma a transbordar através das nossas vidas, onde nós estivermos, com quem nós nos relacionarmos, que a Tua palavra transborde através das nossas vidas, nas nossas palavras, na nossa atitude, no nosso modo de viver e de agir, que os Teus princípios, que os princípios da Tua palavra estejam inseridos em nós de tal forma, Deus querido, que tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, tudo aquilo que nós falarmos, seja, Senhor, baseado, seja, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor, daquilo que a Tua palavra esteja em nós. Pai, no nome de Jesus, que a Tua bênção e a Tua bondade seja em cada lar, a Tua bênção e a Tua bondade seja em cada família, no nome de Jesus. Querido, abre aí comigo a Tua Bíblia, no Evangelho de João. Nós vamos ler capítulo 1 do Evangelho de João, nós vamos ler o verso 14 e depois nós leremos também do verso 19 até o 28. João capítulo 1, verso 14 e depois 19 a 28. Amém? E diz assim então o texto: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No verso 19 a 28 ele diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou.
És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe: Pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? A revelação de Deus, a revelação de Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Verbo que se fez carne e a glória de Deus manifestada na terra. Queridos, nós vivemos num mundo cheio de injustiça, nós vivemos num mundo cheio de desamor, nós vivemos num mundo onde os homens estão mais preocupados consigo mesmo, vivendo para si mesmos, e não importa ali o que o outro está passando ao seu lado. Nós vivemos um mundo de injustiça social, nós vivemos um mundo de consumismo, onde uns têm opulência, gastam em coisas absurdas, outros vivem do lixo. Nós vivemos num mundo de violência, nós vivemos num mundo de vaidades. E Deus não criou o homem para viver nessa situação. Deus criou o homem para muito mais. Deus criou o homem para se relacionar. Deus criou o homem para viver a sua glória. E, no entanto, o homem tem escolhido o pecado. Mas, querido, se há uma solução para toda a injustiça que nós vivemos, esta solução e esta resposta é a cruz de Cristo. A resposta para tudo está na cruz de Cristo. A justiça e o amor que vem da cruz. Quando o homem ele recebe verdadeiramente a mensagem da cruz, todo o ciclo de mal, todo o ciclo de injustiça é encerrado na sua vida. O que eu quero dizer é que quando eu recebo a Cristo e vivo com temor a sua palavra, quando eu me esforço para honrar a palavra de Deus, quando eu me esforço para honrar, para respeitar, para amar o meu irmão, quando eu deixo a mentira, quando eu deixo a vaidade, quando eu escolho deixar e abandonar o mal, quando eu escolho viver a palavra de Cristo, o ciclo de mal e o ciclo de injustiça se encerra na minha vida. Quando eu escolho levar a mensagem de Cristo a outra pessoa e ela também recebe essa palavra, escolhe viver para Cristo, o ciclo de injustiça e de mal cessa nessa vida também. O que eu quero dizer é que se nós queremos um mundo onde exista mais amor e justiça, nós precisamos escolher viver a cruz de Cristo. Se eu quero um mundo de mais amor e de mais justiça, eu preciso levar a mensagem da cruz. Essa é a resposta para o mundo. Esta é a resposta para o mundo que vive em injustiça. Essa é a resposta para o mundo que vive em desamor. Se nós queremos uma resposta e uma solução para a dor do mundo pecador, que vive se afundando cada vez mais no pecado e injustiça, essa resposta é a cruz de Cristo. Essa resposta é viver de fato e de verdade a cruz de Cristo na minha vida. É levar, e quando eu vivo a cruz de Cristo, quando eu entendo que a cruz de Cristo é a resposta, eu transbordo essa verdade. Eu transbordo essa verdade para outras vidas. Quando eu sei que essa é a verdade, essa verdade está inserida no meu coração e na minha vida, eu transbordo para outras pessoas. Eu experimento, eu desfruto. É assim que eu vivo. E eu transbordo na vida de outras pessoas. Permita que o Espírito Santo flua através da sua vida. Permita que o Espírito Santo tenha total liberdade na tua vida, de forma a viver a palavra. É isso que eu desejo para a minha vida.
A cruz de Cristo, que era um instrumento de vergonha, que era instrumento de morte, que era instrumento de horror, hoje revela a glória, hoje revela a justiça, hoje revela o amor, hoje revela a sabedoria e o poder de Deus. Então a cruz de Cristo revela a glória de Deus. A cruz de Cristo revela a justiça de Deus. A cruz de Cristo, ela revela o amor de Deus. A cruz de Cristo revela a sabedoria e o poder de Deus. A cruz de Cristo, então, revela a glória de Deus. Glória é uma palavra grega que mudou seu sentido por influência da própria Bíblia, por influência da palavra de Deus. O significado básico de glória, doxa, que é a palavra doxa, significava opinião ou conjectura, opinião a respeito da minha pessoa ou que outros atribuem a mim. É reputação, fama ou louvor. Alguém me disse que eu sempre vou ter fama, alguma fama ou reputação. Às vezes nós ficamos, olha, eu não quero ter fama ou reputação, mas sempre temos fama ou sempre temos reputação. E eu sempre me pergunto, qual é a minha fama, qual é a minha reputação? O que os homens dizem de mim? Isso é importante, nós precisamos refletir a respeito disso. O termo glória ocorre cerca de 165 vezes no Novo Testamento, significando honra, significando reputação ou significando esplendor. Em João 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. E nós vimos, os nossos olhos foram abertos, nós enxergamos, nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isso é o que foi revelado, isso é o que foi descoberto, isso é o que foi mostrado. A glória de Deus através de Jesus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que o resplendor da glória de Deus, que o Filho era, Jesus era o resplendor da glória de Deus. Essa palavra resplendor, ela não aparece em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E ela tem o significado de brilho ou de reflexo. Então, Jesus, ele reflete a glória de Deus. Em 3 ocasiões, Jesus se refere à sua morte como hora da sua glorificação. Como em João, capítulo 12, verso 23, Jesus diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O momento da crucificação, o momento da cruz, era o momento do triunfo e de se perceber, e ali naquele momento, quem era Jesus e a que ele veio. A cruz, ela revela a glória de Deus. A cruz, ela também revela a justiça de Deus. Abra comigo lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, nós vamos ler a partir do verso 21. Romanos, capítulo 3, verso 21, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele era o justo e também o justificador. Como eu disse no começo,
a justiça de Deus se manifesta na cruz quando eu recebo e vivo de acordo com essa mensagem da cruz, de acordo com a cruz de Cristo. E também quando eu proclamo a outros para receberem e viver. Então a justiça se manifesta na minha vida e se manifesta através da vida de todos aqueles que recebem a Jesus como Salvador, de todos aqueles que então vivem a mensagem da cruz, vivem de acordo com os princípios da palavra. Mas nós sabemos que esse mundo que nós vivemos jaz no maligno. Nós sabemos, através da parábola, uma das parábolas da palavra de Deus, a parábola das 10 virgens, ela abre os nossos olhos para um fato de que parte daqueles que esperam o cordeiro, parte daqueles que esperam o noivo, não entrarão nas bodas do cordeiro. E a parábola das 10 virgens é interessante porque todas aquelas 10, e 10 a palavra é sempre um número que representa a totalidade. Então sempre que você ver o número 10, 10 vai representar totalidade, vai significar totalidade. Então, aquela parábola ela está representando a totalidade da igreja, a totalidade daqueles que esperam o cordeiro, que esperam o noivo. Entenda que aquelas 10 virgens, elas estavam esperando o noivo, elas esperavam as bodas, e todas elas sabiam e entendiam que o noivo estava a caminho. É como a igreja, todos entendem e percebem que o noivo está a caminho. Agora, só parte daquelas que esperavam, daquelas que entendiam que o noivo estava às portas, entraram nas bodas. Então, eu entendo, essa palavra abre os meus olhos para entender essa verdade. Nem todos aqueles que proclamam, nem todos aqueles que esperam entraram nas bodas do Cordeiro. E também parte daqueles para quem nós pregamos a palavra não a receberão. O Salmo 73, ele dá ênfase a uma pergunta que está constantemente sendo levantada nos nossos dias hoje. Por que os ímpios prosperam? E por que os inocentes sofrem? Por que há injustiça? Essa é a pergunta. Por que há injustiça? Os desequilíbrios da justiça só serão corrigidos totalmente, queridos, no juízo final, onde todas as coisas serão julgadas à luz da justiça de Deus. Vamos acompanhar o comentário de John Stott a respeito disso. Ele diz assim: Paulo afirma 2 vezes a necessidade da cruz, embora cada vez ele acrescente uma explicação diferente. Na primeira vez ele olha para o passado e diz que Deus demonstrou sua justiça na cruz por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Na segunda vez, ele olha da cruz para o presente e para o futuro e diz que Deus demonstrou e de fato continua a demonstrar a sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O desequilíbrio de toda a injustiça do mundo só será corrigido no dia do juízo final. O que eu preciso fazer é viver, é me esforçar para viver a justiça de Deus hoje, para esperar o Cordeiro, para ter o algo a mais, busque mais. Eu estou nesta manhã não querendo te desanimar, mas ao contrário, te encorajar a querer mais, a buscar mais. Hoje, queridos, são dias em que nós estamos sendo desafiados a viver não a religião, mas viver a fé de verdade, a estar com os nossos pés firmados na rocha que é Cristo, a buscarmos o nosso relacionamento com Deus, sem outras, sabe, sem um tutor. Hoje nós estamos vivendo dias em que cada um está ali na sua casa, não estamos mais sendo levados por um tutor, por um líder pelas mãos, mas cada um vivendo o seu relacionamento com Deus. Hoje estamos sendo desafiados, queridos, a viver de fato a nossa fé.
Se esforce nesses dias, abre os seus olhos para aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. A cruz, então, ela revela a glória, a cruz, ela revela a justiça e também a cruz revela o amor de Deus. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 5, no verso 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Se você está procurando, John Stott disse o seguinte: se você está procurando uma definição de amor, não vá ao dicionário, mas ao Calvário. Na cruz de Cristo, Deus revelou também o amor de Deus. Como eu disse, a cruz revela a glória, a cruz revela a justiça e a cruz revela o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, verso 10, diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste, nisso é constituído o amor de Deus, que Ele enviou seu Filho quando nós ainda éramos pecadores, queridos. O amor, ele é geralmente medido pelo que custa a quem dá e pelo merecimento de quem recebe. O que o amor custou aquele que deu, aquele que entregou o amor? Custou um preço alto, um preço de sangue. Deus que se fez homem para morrer no nosso lugar. E qual era o nosso merecimento? Nós ainda éramos pecadores, vivíamos em pecado. E quando nós não valemos nada, Deus nos amou e pagou um preço por nossas vidas. A cruz de Cristo, ela revela o amor de Deus. O amor que nós recebemos na cruz de Cristo foi absoluto. O amor que nós recebemos na cruz de Cristo, ele é graça. A cruz de Cristo revela o amor de Deus, que é derramado pelos homens, o amor insistente de Deus, o amor de Deus revelado em nós. Ele nos amou absolutamente, derramando-se na cruz por nós. Receba aí este amor de Deus, experimente, sinta agora esse amor de Deus. A cruz de Cristo, como eu disse, revela glória, revela a justiça, revela o amor de Deus e revela também a sabedoria e o poder de Deus. De que maneira a cruz de Cristo revela a sabedoria e o poder de Deus? Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18 em diante, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O verso 25 ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para com
está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Há um contraste aqui entre sabedoria e o poder de Deus e a sabedoria e o poder do mundo. A escolha é entre as palavras de sabedoria humana e a cruz de Cristo. Se Paulo escolhesse aqui a sabedoria humana, a cruz seria esvaziada. De modo que ele escolhe a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que estão perecendo, mas poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. O fato é que os valores de Deus e os valores humanos discordam completamente um do outro. A cruz como meio de salvação, ela parece ser o auge da impotência do homem. A cruz, quando se olha Cristo ali pregado na cruz, parece uma imagem de impotência, uma imagem de fraqueza. Parece loucura dizer que esta é a vitória. A cruz como meio de salvação parece algo que é louco, algo que é uma imagem de impotência e de fraqueza, mas na realidade é a manifestação da sabedoria e do poder de Deus. O objetivo de Deus em escolher deliberadamente as coisas fracas, em escolher deliberadamente as coisas humildes, foi para excluir completamente a vanglória do homem. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a glória. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a justiça de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a sabedoria e o poder de Deus que é manifestado. O poder de Deus manifestado na cruz, a vitória de Cristo, que Cristo conquistou na cruz por cada um de nós. E eu encerro citando mais uma vez John Stott. Ele disse o seguinte: pois a cruz é de igual modo um ato e, portanto, uma demonstração da justiça, do amor e da sabedoria de Deus. A cruz nos assegura que esse Deus é a realidade dentro, por trás e além do universo. Então, querido, esteja nessa manhã firmado na cruz de Cristo, vivendo a cruz de Cristo e proclamando a cruz de Cristo. Amém? Ore comigo mais uma vez. Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso, nós somos gratos ao Senhor por este amor tão grande manifestado ali na cruz do Calvário, derramando a sua vida para que nós tivéssemos vida. Senhor, que cada um de nós nesta manhã experimente esse amor de Deus sem medida. Que cada um de nós nesta manhã seja grato por este amor derramado ali na cruz. Meu Deus, no nome de Jesus, nesta manhã, nós tomamos e nos apoderamos de todas as conquistas, de toda a vitória, de tudo aquilo que é nosso, que foi conquistado ali na cruz de Cristo. Nós nos cobrimos com o sangue de Cristo e entramos na Tua presença nesta manhã, ó Deus. E Pai querido, abençoa cada vida, faz com que cada um, Senhor, esteja sentindo cada vez mais desejo e vontade de estar na Tua presença, de buscar a Tua face, quando todas as coisas no mundo agora se calam, quando todo movimento silencia, quando toda agitação para, que nós agora, Senhor, nos voltemos para o Senhor, nos voltemos para o Senhor e para a Tua palavra. Deus, aviva a Tua igreja nestes dias,
Firma-nos no Senhor nestes dias, abre os nossos lábios nestes dias, para proclamar a cruz e para esperar aquele que virá, aquele que sem demora virá. Glória ao Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe e até a noite no nosso culto às 19 horas, onde nós juntos estaremos aí participando então da ceia do Senhor. Prepare os elementos, já esteja aí preparando seu pão, preparando o seu suco de uva, para que você possa então participar da ceia do Senhor na comunhão da igreja. Amém? Aí na comunhão uns com os outros, no ato profético todos juntos nesta noite. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.